Bem-vindos ao canal Sejam Santos, onde vamos explorar a vida e as obras dos santos mais inspiradores da história da Igreja Católica. Nós vamos compartilhar suas histórias, seus ensinamentos e seus exemplos de virtudes, esperando que possam nos inspirar a viver de acordo com os ensinamentos de Cristo. Então, se você quer aprender mais sobre esses santos e descobrir como suas vidas podem ser caminhos que nos levam a Jesus Cristo para nós hoje, inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like. Inscreva-se hoje mesmo, divulgue nosso canal a seus amigos e comunidades e nos ajude o nosso canal para que possamos alcançar mais pessoas na divulgação a conhecer mais a vida dos santos. Onde a santidade é uma jornada diária. Faça parte dessa comunidade de busca pela santidade. Ler a vida dos santos desperta em nós o desejo de seguir a Cristo. Através de suas vidas podemos aprender as virtudes, a sabedoria e o amor de Deus. Cada santo nos oferece um modelo de vida a ser imitado, como diz São Paulo na carta aos Hebreus, capítulo 12, versículo 1. Estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas. A Igreja foi fundada por nosso Senhor Jesus Cristo não apenas como uma instituição, mas uma autêntica família. Os santos mártires, confessores, doutores, as virgens, os santos pastores e todos os demais santos são realmente nossos irmãos que nos precederam no caminho da fé e já estão no céu, para onde também iremos nós, pela graça de Deus. Portanto, sede santos, assim como o vosso Pai Celeste é santo. Mateus capítulo 5, versículo 48. Hoje, dia 21 de julho, celebra a Igreja a vida desse grande santo, São Lourenço de Brindisi. A Santa Madre Igreja celebra também nesse dia os santos. Em Marsella, na Provença, região da Gália, atualmente na França, São Vítor, mártir. Morte no ano 292. Em Emesa, hoje Homs, na Síria, São Simeão Salo, que, movido pelo Espírito Santo, quis ser considerado louco por amor de Cristo e ignóbil aos olhos dos homens. Também a comemoração de São João, eremita, que, durante quase 30 anos, foi companheiro de São Simeão na peregrinação aos lugares santos e no ermo próximo do lago Asfaltite, na Judéia. Morte no século IV. Em Roma, a comemoração de Santa Praxedes, a cujo título foi dedicada a Deus uma igreja no Esquilino. Morte no ano 491. Em Estrasburgo, cidade da Borgonha, atualmente na França, Santo Arbogasto, bispo. Morte no século VI. Num barco-prisão ancorado ao largo de Rochefort, na França, o beato Gabriel Pergaldi, presbítero e mártir, que, sendo cônego regular na abadia de Beaulieu, no território de Saint-Brieuc, durante a Revolução Francesa, por causa do sacerdócio foi arrebatado para fora da abadia e encarcerado na esquálida galera, onde consumou seu martírio, morrendo afetado por uma enfermidade contagiosa. Morte no ano 1794. Em Yanzibian, próximo de Ampingo, na China, Santo Alberico Crescitelli, presbítero do Pontifício Instituto das Missões Estrangeiras e mártir, que, durante a perseguição dos Yetuan, cruelmente espancado quase até a morte, foi no dia seguinte arrastado por um caminho pedregoso com os pés ligados até ao rio, onde, minuciosamente dilacerado e finalmente decapitado, recebeu a coroa do martírio. Morte no ano 1900. A caminho de Dainin, próximo de Yongnian, cidade do Hubei, província da China, a paixão de São José Wang Yumei, mártir na mesma perseguição. Morte no ano 1900. Em Mora, próximo de Toledo, na Espanha, o beato Agrícola Rodrigues Garcia de los Huertos,
presbítero da Diocese de Toledo e mártir, que durante a perseguição no combate da fé alcançou a vida eterna. Morte no ano 1936. Em Morón de la Frontera, perto de Sevilha, na Espanha, os beatos mártires José Limón, presbítero, e José Blanco Salgado, religioso, ambos da Sociedade Salesiana, que durante a mesma perseguição, foram coroados pelo martírio no testemunho de Cristo. Morte no ano 1936. História de São Lourenço de Brindisi. Origens. O nome de batismo de São Lourenço de Brindisi era Júlio César Russo. Ele nasceu em 21 de julho de 1559, na cidade de Brindisi, Itália. Com apenas 6 anos, o menino já deixava a todos encantados memorizando várias páginas de textos e declamando-as perfeitamente. E assim ele cresceu, saindo-se brilhante em todos os estudos. Aos 14 anos, porém, uma reviravolta violenta aconteceu em sua vida e ele ficou órfão. Então, um tio seu o acolheu, levando-o para viver na grande cidade de Veneza. Lá, apesar da dor da perda dos pais, teve mais condições de fazer desabrochar seu grande talento para os estudos. O chamado da fé. 2 anos depois de estar vivendo em Veneza, o jovem Júlio César entrou para a ordem dos frades menores franciscanos. Depois, entrou para os capuchinhos de Verona. Estando entre eles, recebeu a ordenação sacerdotal em 1582 e assumiu o nome religioso de Lourenço. Depois de morto, passou a ser chamado de São Lourenço de Brindisi, por causa de sua cidade natal, para diferenciá-lo de São Lourenço mártir. Completou seus estudos na famosa Universidade de Pádua. Em 1586 retornou a Veneza com a missão de ser mestre de noviços da ordem. Seus dons de inteligência afloraram ainda mais e todos se encantavam com sua sabedoria. Dons a serviço do reino de Deus. São Lourenço de Brindisi tornou-se um grande orador, especialista e conhecedor de várias línguas. Sua sabedoria e santidade o levaram a ser eleito para vários cargos dentro da ordem e da igreja. Ele foi provincial da ordem em Veneza, Gênova, Toscana e Suíca. Foi comissário de seus confrades na Baviera e no Tirol. Foi um grande e firme pregador da doutrina católica contra a reforma protestante. Foi eleito superior-geral da Ordem dos Capuchinhos e embaixador do Papa Paulo V. Nessa missão, ele intermediou a paz entre poderosos líderes em conflito, lutando contra as invasões. Por sua fé firme e conhecimento da doutrina, animou o povo e as autoridades na luta para barrar as invasões muçulmanas. Estas ameaçavam seriamente chegar ao centro da Europa. São Lourenço de Brindisi, porém, não usava uma espada, mas sim a palavra de Deus e o dom da sabedoria. Suas armas eram a palavra e uma pequena cruz de madeira. Ele foi capelão do exército romano e conselheiro-general Filipe Emanuel de Lorena. Morte. São Lourenço de Brindisi faleceu no mesmo dia em que se comemorava o seu aniversário, 21 de julho de 1619. Este passou a ser o dia de sua festa litúrgica. Aconteceu quando ele voltou pela segunda vez em missão a Lisboa, Portugal. Sua canonização foi celebrada em 1881. Em 1959 o Papa João XXIII conferiu a ele o título de Doutor da Igreja. Oração a São Lourenço de Brindisi. Oremos. Ó Deus, que marcastes pela vossa doutrina a vida de São Lourenço de Brindisi, concedei-nos, por sua intercessão, que sejamos fiéis à mesma doutrina, e a proclamemos em nossas ações. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. São Lourenço de Brindisi, rogai por nós.